Êxodo, capítulo 33. Quero registrar aqui a presença do meu amigo, pastor Marcos, sua família. Obrigado pela sua presença, amigo. Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler, o foco da nossa atenção hoje vai ser versículos 7 a 11. Mas para que você possa ter um entendimento do todo o contexto, eu quero que você me acompanhe na leitura do capítulo todo. Êxodo, capítulo 33. Vai dizer assim então: Deus ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo. Expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel, com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, e se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. E por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. E quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. E sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Versículo 10. E quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na sua entrada, cada qual na entrada da sua própria tenda. Versículo 11. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduz este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Então, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Versículo 14. O Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei, Moisés, e lhe darei descanso. E então Moisés declarou: se não fores comigo, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Versículo 17. O Senhor disse a Moisés: eu farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Versículo 19. Deus respondeu: diante de você eu farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. E quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão
e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Oração como um treinamento para você governar e reinar com Deus. Como a gente vai falar sobre oração, tudo que nos resta é pedir a Deus em oração para que Ele ministre no nosso coração nessa noite. Então, se você puder, por favor, mais uma vez, feche seus olhos. Será que você quer que Deus fale contigo nessa noite? Então, diga para Deus: Deus, fale comigo. Deus, eu quero te ouvir. Deus, me mostra os teus caminhos. Deus, revela, assim como o Senhor se revelou a sua bondade ali para Moisés, revela para mim nessa noite. Ó Deus, é com esses desejos do nosso coração, de ter uma revelação do Senhor nessa noite, de ter um ensinamento do Senhor nessa noite, é que nós oramos nesse momento para o Senhor, para que, assim, aquilo que o Senhor nos ensinar seja apropriado para o momento da nossa vida, que aquilo que o Senhor nos dizer seja algo que mexa conosco, Senhor, que nos leve para um relacionamento como esse, onde Deus, Ele tinha uma alta consideração por Moisés, que o Senhor também tenha uma alta consideração por nós, que o Senhor também faça como o Senhor fez com Moisés, mandando um anjo adiante e também o acompanhando, que hoje, através desse ensino, todas essas oportunidades, elas sejam dadas, colocadas a nós, e cada um de nós responda com um vigoroso sim, Senhor. Esteja conosco, fala conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, oração é um desses assuntos que nós deveríamos falar sempre na igreja. E você pode achar estranho, a gente está vivendo agora o mês de dezembro, quer dizer, fim de ano. Em geral, eu trago reflexões que nos levam a projetar o nosso ano em Deus, né? Nosso próximo ano em Deus. Mas eu tenho observado uma coisa na minha vida, e isso também é um reflexo na vida de muitos crentes hoje. A falta de importância para a oração. Quando me deparei com esse texto, e quando me deparei com o ensino dessa noite, eu disse para mim mesmo: Deus, eu estou envergonhado, porque eu poderia ser um homem melhor de oração. Por quê? Porque a oração é um desses assuntos que nós deveríamos estar sempre falando na nossa vida. A oração, ela é muito importante na vida de qualquer discípulo. Por quê? Porque a oração, ela é um termômetro que mede o seu relacionamento com Deus. A oração é aquilo que mede a nossa constância, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Deus quer falar com você, Deus quer ouvir você, e isso acontece justamente através da oração. Eu tenho certeza que dá para contar nos dedos, nesses 5 aqui, olha. Se eu fosse pedir para você, quem essa semana orou por 1 hora? Talvez nós não encontraríamos aqui 5 pessoas que dedicou nessa semana a orar 1 hora por dia. E a oração, ela é a coisa mais sublime de todo ser humano. Imagina você poder falar com o seu Criador. Imagina você poder falar com o seu Pai. Imagina você poder falar com Deus. É uma ação sublime. Talvez por ser tão sublime, muitas vezes a gente deixa ela de lado. A oração é a ação que faz a diferença entre vida e a morte na nossa vida. A oração, diz a palavra de Deus lá em Tiago, que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Isso quer dizer que a oração, ela tem efeitos grandiosos na nossa vida. Esse texto revela pelo menos 2 efeitos. O primeiro efeito diz que a oração, ela é poderosa. Por que ela é poderosa? Porque ela abala, porque ela interfere no mundo espiritual. Nós não temos ideia, mas o mundo natural, ele é orquestrado, ele é realizado a partir daquilo que acontece no mundo espiritual, no mundo sobrenatural. Não dá para exemplificar direito aqui para você, mas é como se aquela luz ali, eu coloco a minha mão aqui, e uma vez que eu coloco a minha mão aqui, aquilo que sai dali, bate aqui na minha mão, interfere aqui na minha realidade. Ela faz uma sombra aqui. Aquilo que acontece no mundo espiritual tem reflexo no mundo natural. Então a oração, ela é essa interface do que acontece no céu, ou da vontade do céu,
ou das coisas que são sobrenaturais, influenciando aquilo que é o natural, aquilo que eu e você estamos vivendo nesse momento. Por isso a oração, ela é poderosa, porque ela abala, ela interfere no mundo espiritual. Mas esse texto também fala que a oração, ela é eficaz. O que é isso? Ela atinge, ela tem alvos. Quando você chega diante de Deus e fala assim para Deus: Deus, o tema da minha oração é esse. É um míssil. É como se você estivesse mandando um míssil para aquele assunto que você colocou de Deus. Então, a oração, ela atinge os alvos que você pretende alcançar, ou aquilo que você está colocando diante de Deus. Agora, olha para as nossas reações hoje. Olha, fique atento a isso. Quando eu ouço, eu fico com medo. Quando eu penso, eu fico ansioso. Quando eu comento, eu multiplico reclamação. Mas quando eu oro, eu vejo solução. Ana viu solução na sua esterilidade? Elias viu solução na sua batalha, quanto ali com os profetas de Baal? Samuel, Eliseu ora e fala assim, né? Deus, abre os olhos do meu servo para que ele veja. A oração, ela é algo muito poderosa. Agora, por que nós decidimos não orar? Porque todo o inferno, nesse momento, está trabalhando para atrapalhar a sua fé. Você não tem ideia nisso, mas o lapeta, o coisa ruim, ele está trabalhando dia e noite para atrapalhar você a ser um crente firme, a ser um crente que ora. Pensa só, todos os dias o maligno tem um plano contra a sua vida. Então, se os crentes resolverem dar dinheiro para a obra do Senhor, então, o que o inimigo faz? Vai lá, toca na finança do cara lá para ver se ele vai ficar entregando dinheiro para a igreja assim, para a obra do Senhor. Vai lá, toca lá. Quando as pessoas decidem evangelizar, a cambada do inimigo diz assim: vai lá, atrapalhe o plano deles. Quando você decide vir para a igreja, talvez tenha acontecido com você isso hoje. Seu carro fura o pneu, há uma briguinha ali, porque o filho não vai tomar banho na hora certa, porque o homem ficou assistindo futebol, vendo lá aquele time ganhar, que eu nem sei qual foi. Tudo para atrapalhar. O inimigo está trabalhando constantemente para poder impedir você de orar. Agora, sabe uma coisa? Quando você ora, é um trabalho que o inimigo faz muito grande. Montar estratégia para impedir você orar. Porque quando os crentes orarem, quando os filhos de Deus orarem, o mundo vai ser abalado. Você se sente mal quando você passa o dia e não consegue orar? Você ainda está nessa simplicidade de coração. Quando você vai se repousar, você olha para o dia e fala assim: Deus, eu nem falei contigo nem um dia, e você fica com um pesar no seu coração, isso é um bom sinal. Mas se você é alguém que chega no final do dia, deita, dorme, acorda no outro dia, deita, dorme, e a oração não está aí nem na sua vida, você não sente falta disso, você está numa margem de muito perigo. Você está entrando num processo de esfriamento espiritual. Então, nesse momento que nós estamos terminando o ano, nós precisamos, algumas pessoas aqui precisam descobrir o poder da oração. Outras pessoas precisam redescobrir o valor da oração na sua vida, o valor da oração para a sua família, o valor da oração para o seu trabalho, o valor da oração para a sua empresa, o valor da sua oração para o reino de Deus. Irmãos, Deus só age na nossa vida a partir da oração. Deus não vai fazer nada nesse mundo se você não abrir a sua boca e pedir. Lembra que Jesus disse? Todo aquele que pede, recebe. Deus não vai fazer nada neste mundo enquanto você não orar. Mas o que é orar? Orar é falar com Deus. E falar com Deus envolve dois elementos muito fundamentais. Primeiro, verdade. Quando você for orar, você tem que falar em verdade. Quer dizer, aquilo que está no seu coração, assim, a gente vai desenvolvendo, vai crescendo a nossa vida espiritual, e a gente vai
criando palavras bonitas. A gente vai criando frases prontas para a oração. Então, quando alguém nos vê orar, fala assim: nossa, como você ora bonito, como a sua oração ela tem poder. Toda oração tem poder. Qualquer pessoa que abre a sua boca e diz Deus libera o poder sobre a sua vida. E existem esses dois elementos fundamentais na oração. Primeiro, a verdade, tem que ser algo do seu coração. Não entra nessa, de palavras prontas, de frases feitas, não entra, abre o seu coração. A segunda coisa é simplicidade. É simples, irmãos, é simples. Por que isso tem que ser mostrado para a gente hoje? Porque muitas pessoas dizem assim: eu não sei orar, eu tenho vergonha de orar, como é que ora? É simples, irmãos. É a verdade que sai do seu coração, da sua vida, junto à simplicidade. Fala do jeito. É linda a oração de gente que acabou de se converter. Não sei se você já teve essa experiência, de ouvir gente que acabou de se converter. Gente que acabou de se converter, ela não tem a praxe que a gente tem, do tipo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu falo assim: Deus, rapaz, mas que dia difícil foi esse? E aí desenvolve a conversa com Deus, porque a oração ela tem esses elementos da verdade e da simplicidade. E a Bíblia vai dizer aqui que Moisés falava, que Deus falava, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com os seus amigos. Então, rapidamente, existem algumas questões que são básicas sobre a oração, que nós devemos estar muito atentos. Primeiro, nós precisamos entender que a gente precisa transformar a oração em um costume na nossa vida. É um costume. A oração é um costume. A Bíblia diz aqui que Moisés costumava. A oração, ela é no início de uma vida de oração, ela é disciplina. Você se obriga. Mas depois ela se torna algo muito prazeroso. É como escovar os dentes. Se você pega uma criança, você vai ter que obrigar a criança a escovar os dentes. E muitas vezes ela não vai querer escovar os dentes. Mas chega um momento que ela sabe que, por causa da disciplina de escovar os dentes todos os dias, ela sabe que aquilo vai trazer saúde para ela. Não vai ficar fedendo por aí, né? Assim, né? Mau hálito. A mesma coisa acontece com a oração. Então, por favor, meu irmão, se você é um tipo de pessoa assim que não tem o costume de orar, se imponha, se obrigue a orar. Ore com raiva, ore com medo, ore cansado, ore em pecado, ore. Davi estava em pecado, ele falou: Senhor, ore. Seja qual for a circunstância da sua vida, ore. Mas eu não estou querendo orar. Ore mesmo sem querer. Mesmo... Sim, eu ia falar um negócio aqui, mas não é muito bom falar nisso não. Vamos deixar assim. Ore. Se imponha. Coloque no seu celular um horário para te chamar para orar, para te lembrar. Coloca bilhetes. Se imponha essa disciplina. Eu tenho que orar pelo menos 3 vezes por dia. Coloque essa disciplina sobre você. E é fácil você se lembrar, porque você tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar. Não está fácil? Ninguém fica sem tomar café da manhã, se bem que muitas pessoas ficam, mas sem almoçar ou jantar não fica. Então, pelo menos 3 vezes. Se imponha. Isso é algo importante. Moisés costumava orar. A outra questão básica sobre a oração, que nós devemos estar muito atentos, é que a oração ela é um sacrifício pessoal. Sim, irmãos. A Bíblia vai dizer que Moisés costumava montar. O que significa isso? Moisés costumava montar uma tenda do encontro, um lugar onde ele pudesse se encontrar com Deus. Então, você imagina, monta a tenda, desmonta a tenda. Moisés fazia, ele fazia um sacrifício pessoal. E oração é justamente isso, é fazer um sacrifício pessoal. Olha só, não é errado pedir oração. Tem momentos na nossa vida que a gente não consegue carregar aquele fardo sozinho. Tem momentos na nossa vida que a gente está tão perdido que a gente diz assim: por favor, ore por mim, alguém ore por mim. Mas vou dizer para você, se você é alguém que constantemente está pedindo para alguém orar por você, é porque você não está orando. Esse é o termômetro que você não está dando atenção na oração da sua vida. Por quê? Porque se você está orando, tudo bem você buscar ajuda em oração. Mas se você é alguém que está sempre pedindo, ore por mim, 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 esse é um indício de que você não está orando. Porque a oração, ela tem a ver com um sacrifício, você se esforça. E é aí que Satanás entra na história. Porque Satanás não quer que a gente se sacrifique pelo reino de Deus. É como se você viesse ao culto hoje, você chegasse ou para o seu cônjuge,
seu esposo, para sua esposa, para o seu filho, fala assim, hoje nós vamos à igreja. E aí um deles falasse assim, mas por que nós vamos à igreja hoje? Lá termina tão tarde, a gente tem que acordar cedo da manhã, é feriado, mas nós vamos trabalhar, vamos descansar. Ó. Mas você esquece que, assim, tudo que acontece na sua vida tem a ver com o que Deus está fazendo? É os Salmos que vai dizer que, se não for o Senhor o construtor da casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não for aquele que vigia a cidade, em vão é a sentinela. Então, entenda que oração é esse lugar de sacrifícios. Sim, você tem que deixar o descanso, você tem que deixar a sua casa, você tem que deixar o horário de lazer para se sacrificar para isso. Você não pode dar essa desculpa, vamos à igreja, vamos orar, vamos à vigília de oração, e você dizer, eu estou muito cansado, amanhã eu tenho um compromisso cedo. Não faça isso. Essa é uma desculpa sem pé e sem cabeça. É uma desculpa descabida para qualquer filho de Deus. Muda a sua estratégia. Venha para o culto, você sai revigorado. Vem para um tempo de oração. Deus fala com você e você sai com a solução. Você precisa mudar essa estratégia na sua vida. Você só quer trabalhar, descansar, trabalhar, descansar, trabalhar. Não, vou tirar um tempo para orar. É sacrifício, irmão. Ninguém vem a uma vigília, ninguém vem ao culto assim porque está tudo muito bem. Se tudo estivesse bem, a gente ia ficar em casa. Nós precisamos de Deus. Outra questão básica sobre a oração. É importante nós buscarmos a Deus. Então você vai ver aqui no versículo 7 do 33, que quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Então, Moisés, existiam 3 tipos de tendas. Existia o tabernáculo, existia a tenda ali do encontro, e Moisés montava uma tenda fora daquela confusão. Ele montava uma tenda para ele. É tão importante essa prática de a gente ter um lugar para a nossa oração. Eu me lembro do meu pai, eu era muito criança, dava meio-dia, meu pai parava suas coisas, a gente morava num quintal, num terreno muito grande. Ele fez a casa mais ou menos assim no meio, na frente tinha um pomar e no fundo tinha uma árvore. Dava meio-dia, meu pai ia até aquela árvore, ele colocava a mão na árvore, ele tirava o seu chapéu, porque ele foi sempre de usar chapéu, e ele falava com Deus. Eu não compreendia aquilo, mas hoje olhando aqui para Moisés criando a sua tenda, me parece que meu pai tinha feito uma tenda do encontro. Você pode ter isso. Eu já contei essa experiência. Uma vez a Neide chegou em casa com uma história de que, eu quero deixar um abajur aqui dentro do quarto ligado o tempo todo. Eu olhei para aquilo e falei assim, não é possível. Vai gastar energia à toa. Porque também meu pai é assim. Não deixava usar chuveiro elétrico, não deixava ficar a televisão ligada por muito tempo, porque ele achava que gastava muita energia. E eu falei para ele, falei assim, vai ficar esse abajur ligado aqui para quê? Gastando energia? Liga à noite só. Mas ela me convenceu, ela disse aqui, vai lembrar sempre que a presença de Deus está aqui na nossa casa. Nós temos que criar esse lugar, essa tenda do encontro com Deus. Quando você for, vai para esse lugar. Cria um lugarzinho na sua casa, cria um lugarzinho no seu quarto, cria um lugarzinho na sua empresa, para você se encontrar com Deus. Construa um lugar para orar. Isso vai lhe ajudar muito. Outra questão básica sobre a oração. Faça da oração a sua tenda do encontro. Então tinha a tenda onde ficava a Arca da Aliança, tinha lá a tenda do encontro comunitário, que o povo ia lá para poder saber o que Deus tinha falado para Moisés, e tinha a tenda particular de Moisés. E será que Moisés tinha problema para resolver? Lógico que tinha 3 milhões de pessoas para poder guiar. E olha isso, tem os que oram e tem os que ficam vendo a pessoa orar. Tem os que se sacrificam e tem aqueles que ficam vendo o sacrifício da pessoa. Se você decidiu orar, sempre vai ter gente olhando para a sua vida. Por que eles vão olhar para a sua vida? Porque sabe que você carrega alguma coisa de Deus. Por que Moisés abriu o mar vermelho? Por que Moisés tocou a rocha e a água? Você não está tendo força nem para abrir uma poça d'água. Você pisa, a poça d'água não abre, ela fecha em cima do seu pé. Falta de oração. Grandes responsabilidades. Você que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo, você que vai nos ouvir depois, grandes responsabilidades vai demandar da gente cada vez mais dedicação na oração. Eu não sei o que você quer conquistar o ano que vem.
Eu não sei quais são os lugares nessas esferas de autoridade que você quer influenciar. Mas seja o que for, você vai precisar ser uma pessoa de cada vez mais de oração. Porque tem as que observam as pessoas ficarem orando. E tem as pessoas que vão lá e oram. É muito comum, na vida de algumas pessoas que estão aqui nessa noite, as pessoas te procurarem e pedirem assim, ora por mim. Por que as pessoas pedem para orar por você, para você orar por elas? Porque elas reconhecem em você uma autoridade. Elas reconhecem que você tem tido encontros com Deus. E eu vou dizer para você, irmãos, até o incrédulo sabe se você está orando ou não. Até o incrédulo. Então, crie o seu lugarzinho, sua tenda para o seu encontro com Deus. Outra questão básica sobre a oração, Deus só chega depois que a gente chega. eu acho isso maravilhoso, porque assim, diz o texto aqui no versículo 9, assim que Moisés entrava na tenda, a coluna da nuvem descia e ficava na entrada da tenda. Era Moisés entrar na tenda, Deus descia. Deus não chega antes. Você tem que chegar primeiro. Quando você chega primeiro, Deus vem então e te alcança. A Bíblia vai dizer que a glória do Senhor descia naquele lugar. O que é isso? Não espere resultados enquanto você não começar a ter constância na oração. Você só vai ter resultados poderosos, significativos na sua vida, quando a glória de Deus se manifestar em resposta às suas orações. Então, não espere que a glória de Deus venha sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida amorosa, sobre tudo que está debaixo do teu governo, se antes você não se apresentar. Você tem que chegar primeiro. Todo o povo via, diz o texto. Todo o povo via. Deus é um Deus que se esconde do preguiçoso. Guarde esse princípio na sua vida, porque ele vale para tudo que você for fazer na sua vida. Deus é um Deus que se esconde daquele que tem preguiça na vida. Isaías 45, verso 15. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Por isso que Jesus diz lá, se você bater, vai abrir. Se você buscar, você vai achar. Se você pedir, você vai receber. Olha o que diz Provérbios 24. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época do colheita, procura e nada acha. Não ora, não vai ter resultados. Não ora, não vai ter milagres para contar. Não ora, não vai ter bênçãos para acessar. Porque o preguiçoso fica falando assim, mas hoje eu vou orar, vou numa vigília, vou tirar esse tempo. Olha o que diz, Provérbios 21:15, o preguiçoso morre de tanto desejar e nunca põe as suas mãos no trabalho. Ah, como eu queria ser igual a você, uma mulher de oração, um homem de oração. Preguiçoso. Vai orar. Nunca vai colocar a mão na sua bênção. Nunca vai alcançar o que você está querendo no seu coração, porque você não está falando com Deus. Ah, porque Deus abençoou tanto aquele irmão. Ah, porque aquele irmão tem uma disciplina de oração. Pode ver, todos que têm uma disciplina de oração têm, assim, vitórias poderosas para contar na sua vida. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, eu serei morto. Ah, eu não posso sair de casa hoje. Ah, eu tenho que trabalhar amanhã. O preguiçoso diz, há um leão lá fora. Se eu sair, eu vou ser morto. Não é tão difícil orar assim não, irmãos. Aplica disciplina, depois vai se tornar um prazer. E para terminar, outra questão básica sobre oração é que a oração é a hora que muda o mundo. 5 minutos com Deus. Eu gosto muito de Bill Johnson, eu respeito a graça que esse homem tem. Deve ter aí nas suas casas de 80 anos, ainda produzindo muito. Ainda hoje eu estava assistindo o culto da Beta, é uma ministração dele. Nossa, que homem cheio do poder de Deus, cheio de entendimento de Deus. E ele diz assim, olha, você não precisa ficar assim 24 horas orando. 5 minutos. O caso é que se você começa com 5 minutos, você não quer sair mais da glória. Você não quer sair mais da presença. Você começa com 5, é um desafio, mas daqui a pouco você passa 1 hora orando e isso não faz diferença para você. Você não quer sair daquele lugar. Mas o que eu faço quando eu for orar, pastor? Tem coisas simples que você pode fazer. Pega o seu celular, coloca no louvor.
Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aquilo vai tomando o seu coração, aquilo vai inundando as suas emoções, seu coração vai ficando mais acessível para Deus. Quando você for orar, coloca uma música para tocar, vai cantando junto. E então o que você faz? Fale com Deus através do Espírito Santo. A Bíblia diz que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você não sabe colocar direito as palavras diante de Deus, talvez você não sabe articular direito o seu desejo, porque pensa num negócio difícil você responder. É assim, o que você quer da sua vida? É fácil responder? Diga aí. Não é, você começa a pensar assim, todas as áreas, e então você às vezes não chega a lugar nenhum. O que você quer da sua vida? Eu particularmente tenho dificuldade de responder isso. Eu tenho algumas âncoras na minha vida que eu preciso visitar de vez em quando para dizer, Cláudio, isso daqui são as coisas que você precisa desejar na vida, você não pode abrir mão delas. Mas a grande maioria de nós está sempre com dificuldade de compreender o que realmente quer. Mas então fale com Deus através do Espírito Santo. Se você fala em línguas, fale em línguas nesse momento. A língua, falar em línguas, esse dom, é um ambiente onde você fala direto com Deus, é uma linguagem sua com Deus. Olha, é muito bom ouvir você falar em línguas aqui, eu não tenho problema nenhum se você falar em línguas aqui. Mas entenda que, se alguém chega aqui, vê você falando em línguas, é uma pessoa que não conhece o ambiente do reino de Deus, ele é natural, ele não consegue conhecer as coisas sobrenaturais. Ele é um homem simples, ele não consegue entender as coisas do Espírito. Então ele vai sair cheio de confusão. Por quê? Porque o dom de línguas, de falar e orar em línguas, foi dado para você ter um relacionamento mais próximo com Deus, mais íntimo, mais próximo possível com Deus. Eu não tenho esse dom, não tem problema, peça a Deus. Ele vai dar para você. Mas então fale com Deus através do Espírito Santo. E depois faça os seus pedidos. Como é que você ganha o coração de Deus? É como um filho ganha o coração do pai. Pai, eu quero comprar isso. Qual a primeira palavra que você diz? Não tenho. Mas aí o menino fica ali, mas pai. E aí você olha para o seu orçamento, dá um jeito e compra. Como é que você fala para Deus? Você está sozinho, quer se casar? Vou passar aqui a receita para você, homem e mulher. Quero me casar. Eu não sei como. Você vai falar para Deus, Deus, eu quero me casar, está demorando muito, vou ficar para titi, vou para isso, vou para aquilo. Não é assim que você fala. Você vai lá diante de Deus, no seu tempo a sós, e fala assim, Deus, ultimamente eu estou me sentindo tão sozinho. Seu filho Jesus esteve aqui, ele sabe que a gente passa aqui sozinho. Eu preciso de um companheiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas coloca a pessoa certa na minha vida, porque eu vou dizer para você, tem mulher que tem dedo podre para homem. Sempre escolhe aquele que não trabalha, sempre escolhe aquele que quer fugir de Deus. A menina está firme dentro da igreja, sabe, está ali servindo, basta conhecer o infeliz e tudo vai embora. Sim. Eu não posso falar muito sobre essas coisas, entendeu? Ainda mais porque o culto vai ficar gravado, aí fica difícil. De manhã eu posso. Nós vamos terminar esse momento com Deus, falando com Deus. Você vai ter a oportunidade de falar com Deus agora. Eu não sei se você orou a Deus hoje. Talvez você me acompanhou nas orações aqui. Mas esse vai ser um momento para você falar com Deus. Mas você pode dizer assim, mas pastor, eu estou cheio tanto de problema aqui, é tanta luta. Eu vou dizer para você. São nos momentos de maiores lutas que as melhores orações elas saem. Eu me lembro de um homem dando um testemunho aqui. Ele estava preso. Aqui fora, ele andava de carro bom, tinha um monte de amigo, mas precisou cair numa penitenciária para começar a ler a Bíblia. E ele contou aqui nesse altar que um dia, ele estava tão desesperado de Deus, lendo a palavra de Deus, que ele foi até o banheiro da penitenciária. O banheiro da penitenciária, meu amigo, não tem cheirinho, não tem vaso sanitário, não papel higiênico, não sei. Mas ele diz que se ajoelhou na privada e fez uma oração. Hoje ele está aqui, trabalhando, é um empresário, é um homem que está reconstruindo a sua vida, com respeito e dependência de Deus. As suas melhores orações, elas são feitas nos piores dias da sua vida. Então eu quero convidar você a ficar em pé.
convidar você nesse momento a orar. Não tenha vergonha, não tenha preguiça, não diga, eu não sei orar. Não fala isso. Abre a sua boca e fale com Deus, como se tudo na sua vida dependesse disso nesse momento. Feche os seus olhos, sintoniza sua mente em Deus, seu coração em Deus. O que é isso? Cesse todos os pensamentos aí. E agora você vai dizer para Deus o que você quer dizer. Se você quiser falar, pode falar. Se você quiser orar em pensamento, pode orar. Mas faça uma oração agora. A Bíblia diz que depois que Moisés saía ali da tenda do encontro, que ele construiu, ele estava pronto para enfrentar o dia. Você vai estar pronto para enfrentar o dia de amanhã, por causa dessa oração que você está fazendo agora. E se lembre, quanto maior for a sua responsabilidade, quanto maior for a sua responsabilidade, mais oração você vai precisar fazer. Se você tem sonhos para alcançar, você precisa orar sobre os seus sonhos. Se você tem ambientes para conquistar, você tem que orar sobre essas conquistas. Se você quer mudar de patamar de vida, você tem que orar. A oração, ela vai transformar a sua vida. Ó Deus, nós chegamos neste lugar onde nosso coração é educado, disciplinado e quebrantado sobre a importância do orar, de falar contigo. E eu sei que nessa noite, Deus, o Senhor está aqui ouvindo cada oração que os teus filhos estão fazendo. E essas orações, elas serão respondidas pelo Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ouve. Nenhuma oração fica sem resposta. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor deposite sobre o nosso espírito nesse momento, sobre a nossa vida, um entendimento de que 2023, todo ele, Senhor, precisará ser pautado debaixo de oração, Senhor. Não permita que a gente se afaste dessa disciplina da oração, porque o Senhor tem muito para realizar em nossas vidas em 23. Há muitas conquistas batendo aqui a nossa porta. Há muitas confusões, ó Deus, para ser encontrada a solução. E então nós vamos precisar falar com o Senhor e vamos precisar ouvir as tuas respostas, as respostas das nossas orações. Então, assente essa palavra sobre o nosso coração, nos conscientizando nessa noite, dessa disciplina tão importante na nossa vida, falar com o Senhor, a oração. Obrigado, Deus, por esse tempo. Teus filhos sejam abençoados de forma que cada oração que estão sendo feita nesse lugar, nesse momento, seja atendida pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém.